Olá, pessoal. Boa tarde para quem está aí com a gente agora, ao vivo, né? Eu sei que tem gente que vai assistir em outros horários. Então, um bom dia e boa noite também. Hoje eu estou inspiradíssima porque nós fizemos um evento lindo de manhã do Conexões Harmônicas. Estava eu, Lúcia Zamboni, Eduardo Rocha, falando sobre pessoas que transformam organizações. E ainda nessa vibe, né, de pessoas que transformam organizações, hoje a gente vai falar sobre competências de alta performance. E para a gente falar sobre isso, nós convidamos o Daniel Breyer. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí. Espero poder passar bastante conhecimento e ajudar aí no programa. Com certeza vai ser fantástico. Para nos apoiar, gente, Paula Freitas, que já esteve aqui no Talk Show, né? Que também está ali coladinha com a Rosana Mello, que elas vão ficar fazendo dobradinha aqui comigo. Boa tarde, Sim, Paula. que prazer, Karina, ter você aqui depois de hoje de manhã, que foi fantástico o workshop. E continuar esse tema, né, tão fabuloso, de transformar pessoas. Daniel, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, E um prazer Paula. estar aqui com todos. Pois é, gente. Então, fica aí, segura aí, porque a gente vai falar sobre competências de alta performance. Eu estou morrendo de curiosidade. Daniel tem uma experiência muito legal nessa área. E eu já quero começar, Daniel, entendendo qual é o foco do trabalho da AB2HR. Tá bom. Bom, a B2HR é uma empresa de consultoria em recursos humanos. Nós estamos aí com a empresa há 7 anos, né? Um crescimento muito interessante, muito bacana. E a gente trabalha principalmente com ferramentas de gestão em recursos humanos, como plano de cargo, gestão de desempenho, mapeamento de competência, essa parte mais técnica da área de RH, que é mais conhecido no mundo empresarial, mundo corporativo. E aí o interessante foi que a gente começou a ver em alguns dos nossos treinamentos, desenvolvimento de líderes, a gente começou a perceber que simplesmente aplicar essas ferramentas mais tradicionais não estava dando o resultado que as organizações de hoje estão precisando. E aí a gente começou a estudar então esse tema de alta performance, de como mudar o resultado das pessoas na organização. E um dos programas que nós temos hoje, um dos treinamentos que nós temos hoje, é um treinamento para carreiras experiencial. São 2 dias de imersão no Hotel Fazenda, que se chama Superes. Ele é focado para competências de alta performance. Muito legal. E assim, eu estou muito curiosa para saber, porque, né, Paula, assim, ter competências de alta performance não é uma coisa tão simples assim, né? Exato. A gente ouve falar o tempo inteiro, a gente fala sobre isso o tempo todo, mas desenvolver isso, né, esse autodesenvolvimento, ele não é tão simples. Até mesmo porque é muito abrangente, né? Você ter alta performance em todas as áreas da sua vida. Perfeito. Eu imagino, não só a profissional, mas principalmente a pessoal, né? Sucesso na vida amorosa e também no negócio, por que não, né? Então essa imersão, com certeza, eu sei que vai trazer esse aprofundamento, né, de transformação. Isso. A gente, na verdade, trabalha bastante com a questão do autoconhecimento, da autopercepção. Durante o treinamento inteiro, nós utilizamos atividades que são experienciais, são feitas ao ar livre, então as pessoas interagem bastante entre elas, entre os grupos, interagem muito também com questão de meio ambiente. A gente usa bastante o ambiente externo para gerar essas percepções, para ajudar a gente nessa captura de percepções e ajudar as pessoas a entenderem o que está acontecendo. E a gente também usa muita ferramenta de coaching, né? A gente acaba, você comentou agora, Paula, a questão de como é que eu faço para ter uma alta performance na vida pessoal, profissional, em outros aspectos da vida. E uma das ferramentas de coaching, que até já passou aqui pelo programa, a questão da roda da vida. Sim, Então, fantástico, isso daí... todas as áreas. Exato, olha todas as áreas, né? Equilíbrio, né? Saber identificar. Isso, uma das perguntas que geralmente quando a gente está aplicando um processo de coaching para algum coach, algum executivo na B2HR, a gente aplica essa ferramenta. A primeira pergunta para saber se a pessoa tem alta performance, a gente aplica a roda da vida é: e aí, a sua roda realmente está girando, né? Ou ela É uma tem roda, ali... né? É uma roda? É uma roda, é um triângulo, é um hexágono. Que formato foi esse aí, né? Surgem formatos totalmente diferentes. E é muito bacana porque nesse momento as pessoas que estão fazendo o processo de coaching ali começam a identificar aonde que elas têm algumas lacunas, ações, aspectos da vida que ela tem que melhorar. Aí começa todo o processo, né? Eu acho interessante, até uma coisa que a Paula colocou, que quando a gente busca esse autodesenvolvimento, isso tem um impacto, irradia em todas as áreas da pessoa, né? Não é só para o trabalho. Todos os treinamentos que eu faço, sabe, Daniel, eu falo para as pessoas, gente, esse treinamento não é para você aplicar só no trabalho.
isso vai trazer uma consequência para toda a sua vida. Vai mudar a sua maneira de se relacionar com as pessoas em casa, com os filhos, com a esposa, com o marido, né, com os amigos. Porque não tem como, porque no mínimo seria incongruente. Eu consegui ter essa competência desenvolvida, ter uma performance melhor no trabalho, mas eu continuar agindo da mesma forma como mãe, continuar agindo da mesma forma como filha. Não é assim que funciona? Exatamente. Inclusive, quando a gente fala no Supere-se, que é um treinamento vivencial, experiencial, focado para a carreira, é impossível a gente não resvalar e entrar um pouquinho no aspecto pessoal. É claro que não é o objetivo principal do programa. A gente quer que as pessoas consigam atingir o objetivo profissional delas na carreira delas. Mas quando elas começam a fazer a autopercepção, a gente tem uma ferramenta de autopercepção antes do treinamento, para ela poder começar a entender essas competências e comportamentos de alta performance, ali a gente já começa a dar os primeiros insights de o que você tem que mudar na sua vida. Não na sua vida só dentro do trabalho. Não consigo dividir Daniel dentro do trabalho, Daniel fora do trabalho. Né? Não veste uma máscara, deixa ela aqui, ou veste uma jaqueta, deixa ela aqui, agora eu vou vestir outra. Muito difícil fazer isso. Então a gente acaba interagindo bastante e somos seres humanos únicos, né? Então a gente tem que saber entender o que está acontecendo em cada um dos aspectos e trabalhar isso. Muito legal. E nós conversamos um pouquinho, então. Você me falou do Supere-se, né? Que vocês trabalham várias competências lá. E uma delas é o foco no resultado. Então eu queria saber se tem como você explicar para a gente como é que você trabalha essa competência. Como é que você pode trazer um pouquinho disso para a gente hoje aqui nessa tarde? Tá bom. O Supere-se, a gente não vou falar aqui todas as competências, né? Sabe que a gente tem lá um segredinho na B2HR que quer saber quais são as competências de alta performance, vem fazer o treinamento com a gente. Mas uma delas, que inclusive vai ter um esse mês. Vai ter um agora em maio, 18 e 19 de maio. Tá. A gente está com uma turma quase fechada e aí a gente aplica ele 2 vezes ao ano, a outra turma é em outubro. Tá? Nossa. Então é um treinamento que a gente tem uma equipe por trás, bem conceituada, eles trabalham muito bem, muito alinhadinhos. E trabalham exatamente girando o ciclo de vivências, né, aprendizagem vivencial, para poder fazer com que as pessoas tenham as percepções. E uma das competências que nós trabalhamos fortemente é a questão do foco em resultado. Aí, para a gente começar a falar um pouquinho de foco em resultado, geralmente a gente atrela isso muito a uma perguntinha, né? O que é sucesso para você? E aí eu trouxe um vídeo para poder mostrar, para vocês poderem entender um pouquinho do que é sucesso. Claro que é um conceito um pouco subjetivo, mas para você ter sucesso, você precisa de algumas questões, e aí tem esse videozinho que vai passar para a gente poder interagir em seguida. Legal. Então você quer ter sucesso. Deixa eu te falar um pouco sobre sucesso. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira fazer. Mesmo que você tenha acordado com preguiça, mesmo que você tenha percebido que o mundo está contra você. Sucesso tem a ver com constância. Tem a ver com disciplina. Você quer ter sucesso mesmo? Então, pare de ficar contando histórias na sua cabeça. Acorde de manhã e faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Não espere que alguém venha te motivar. Não espere que o seu líder te motive. Não espere que o mercado te motive. Não espere que a sua esposa, seu marido te motive. Não espere. Não espere. Vá fazer. Você quer sucesso? Quer mesmo sucesso? Deixa eu te contar algo sobre sucesso. Vai ser muito difícil. Chegar lá vai ser muito difícil. Sabe por quê? Porque sucesso é um esporte para poucos. Poucas pessoas suportam subir numa montanha como o Everest. Há rarefeito, pouca alimentação, dificuldades o tempo todo, medo do desmoronamento. Mas poucas pessoas chegam ao topo. Chegar no topo é ter sucesso. Chegar no topo é parar de dar desculpas. Chegar no topo é ter uma vida em abundância, é ter uma vida acima da média. Então você quer ter sucesso? Você quer ter sucesso, mas não quer se empenhar? Você quer ter sucesso, mas não quer abrir mão? Você sabia que os atletas olímpicos, medalhistas, abrem mão do seu final de semana? E você, tá afim de abrir mão do seu final de semana? Está afim de abrir mão do que é confortável para você?
Abrir mão de dormir até mais tarde, abrir mão de passar o tempo com a família, de passar o tempo com os seus amigos para você chegar onde precisa chegar. Você tem certeza que você quer isso? Sucesso é um esporte para poucos. Pense nisso. Pessoas que têm sucesso são reconhecidas pela sociedade. Pessoas que têm sucesso ganham mais que as outras. Pessoas que têm sucesso conseguem equilibrar a vida profissional e pessoal. Mas esse é um esporte para poucos. Ter sucesso é continuar mesmo quando seus músculos estão tremendo. É continuar mesmo quando percebe que tudo está contra você. Ter sucesso é nadar contra a maré. Enquanto todos os seus amigos, todos da sua empresa pensam em desistir, você avança. Cada persistência que você tem, cada movimento de motivação que você tem, te deixa ainda mais forte. Quando você percebe e vê uma onda alta, você nada mais forte. E você nada mais forte dando simplesmente o seu máximo. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Não fique buscando receitas prontas em livros de motivação. Não. Verifique quem já faz bem feito ao seu redor. Quem é a pessoa próxima de você que já faz bem feito? Isso se chama modelagem. Modele as pessoas de sucesso. Faça como os campeões fazem. Porque aí você terá o sucesso de um campeão. Quer ter sucesso? Dê o seu máximo. Então, pessoal, aí para poder mostrar um pouquinho do que é sucesso, né, Paula, Kalina, a pergunta que eu faço para vocês que estão aí do outro lado, para vocês duas, é: qual é o topo que você quer da sua carreira? Aonde você quer que a sua carreira chegue? Qual é o objetivo que você quer atingir na sua vida profissional? E quando a gente montou o programa Supere-se, quando a gente começou a falar em foco em resultado, ficou muito claro que muitas vezes os profissionais eles não têm essa clareza de onde quero chegar. Qual é o caminho, qual é o estado desejado que eu quero para minha carreira, para poder desenhar todo o meu caminho, para saber claramente quais são as ações, qual é o passo a passo que eu tenho que dar para chegar nesse meu objetivo. E aí a gente começou então a estudar uma série de personalidades, de empresários de sucesso, de esportistas de sucesso, pessoas que atingiram os objetivos de carreira, não só objetivos financeiros, mas objetivos de serem reconhecidos, pessoas que são modeladas, pessoas que, na verdade, geram modelagem para a gente e pessoas que são sinônimo de perfeição, perfeccionismo, busca de resultados constantemente. Então essa é uma das competências que a gente trabalha no Supere-se. E aí quais são os comportamentos que estão ali auxiliando nesse foco em resultado? E que a gente vê um pouquinho no vídeo, né? Disciplina. Se não tiver disciplina, você não vai conseguir chegar. Não vai dar, né? Não dá para falar que você quer chegar num lugar, precisa de esforço 6 vezes por semana e você fala, não, é só segunda, quarta e sexta. Tem que abrir mão, né? Tem que abrir mão, não tem jeito. E aí vai entrar determinação, perseverança, foco, persistência. Muitas vezes, na perseverança, a gente cai. A pessoa tem até disciplina, mas quando ela encontra a primeira situação mais difícil, a segunda situação mais difícil, ela desiste, dá um passo para trás. E isso acontece no treinamento. Durante o treinamento. A pessoa às vezes se frustra no treinamento. Faz uma atividade ali em grupo, faz uma atividade individual, não chegou no resultado. Ok, mas e aí? O que você vai fazer? Você vai pegar, vai abrir a porta, vai embora? Vida que segue, né? E qual é o aprendizado que você tira disso? Porque a grande importância de você passar por essas experiências é você entender que fracassei, errei, perdi. Tá, como é que eu faço para ganhar da próxima vez? Como é que eu faço para ser melhor da próxima vez? Como é que eu faço para subir esse degrau da próxima vez, já que nesse momento eu não consegui? Até mesmo porque não há falhas, né? Apenas feedbacks. Essa questão que você falou sobre o estado desejado, a gente faz sempre um levantamento do seu estado atual e traça o roadmap, né? Que a gente chama no coach. E é justamente nesse roadmap que tem uns marcos, né? E a gente, às vezes, não tem a perseverança e a gente cai. Mas identificar o estado desejado, que foi a sua primeira pergunta, onde você quer chegar? Quando eu comecei a ser uma pessoa empresária, eu sempre busquei alguém para me inspirar.
Você tem que ter uma pessoa para você se inspirar e usar essa pessoa em uma modelagem, né? Que você pode modelar como essa pessoa fez para chegar ao topo. O que ela faz, o que ela deixou de fazer, como ela faz, por que ela faz. Então, agir em todos os níveis neurológicos, né, que a gente fala, para poder identificar e sim, modelar essa pessoa para que você também possa. Se ela chegou ao estado desejado, por que eu não posso? Exato. Né? Não posso conseguir. Exato. E a questão de você ter sucesso, Paulo, é muito engraçado, porque por mais que seja subjetivo, é importante a pessoa colocar um parâmetro para ela. Sucesso para mim, o topo da minha carreira, O que é? É isso daqui. Alguns vão sonhar mais alto, outros vão sonhar mais baixo, cada um com o tamanho do sonho que lhe compete, que acha que é proporcional para aquele legado que ela quer deixar, para aquilo que ela quer prover para a família, para a sociedade, amigos, para ele próprio, né, ela própria. Mas é importante você saber onde, em que lugar você quer chegar na sua carreira. Qual Daniel, é a posição, né? Eu queria até fazer um contraponto aqui ao que você está falando, porque a questão do sucesso, como você falou que é o subjetivo, eu nem acredito que existe mais sucesso ou menos sucesso. Perfeito. Né? O que existe? Eu, por exemplo, sucesso para mim é uma vida sistêmica. Eu não quero muito nada, entendeu? Eu não quero muito dinheiro, mas não ter um bom relacionamento com os meus filhos, não ser uma boa mãe. Meu objetivo, né, quando você falou da roda da vida, a minha roda da vida ainda não é uma roda. Ela ainda tem uns pedaços lá quebrados, né? Tipo, quando a gente viaja pro Nordeste que pega aquele monte de buraco, sabe? Que a roda fica toda amassada. Minha roda tá meio amassada ainda. Mas se eu conseguir atingir, assim, uma nota 8, 9, em tudo, pra mim tá perfeito. Sistêmico. Mas não é todo mundo que pensa assim, e tudo bem. Isso. Tem gente que quer ficar muito rico, que o objetivo é ganhar muito dinheiro. Ok. Ok, mapa do território. Né? Exatamente. Então, cada um, né? Cada um com o seu objetivo. Agora, é fantástico você colocar essa questão de qual é o meu objetivo. Que será que a gente tem isso realmente tão claro, assim, palpável, né? Aonde eu quero chegar? Porque aí fica igual a Alice no País das Maravilhas, né? Naquele diálogo que ela tem, né? Aquele diálogo interno que não consegue achar o caminho, né? Não sabe para onde está indo, né? E é tão importante saber. Para onde que vai esse caminho? Para onde você quer ir, Alice? E você pode superar-se, né? Sempre. Se você chegar no objetivo, supere-se. Ou se no meio do caminho você falar, não, eu quero mais, supere-se. Busque a sua melhor versão. Né? Esse é o foco, eu acho, do seu treinamento. O nome, né? Supere-se sempre. Já falou, fez o resumo do treinamento, né? Acabou, né? Sem a gente conversar, né? Mas essa questão da superação, ela é muito forte, né? Pelo menos eu trago isso muito comigo, tento passar isso muito para o meu time na B2HR. E quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de foco, quando a gente fala de qual é o objetivo que você quer na sua vida, se você não tem isso determinado, você não sabe aonde você vai gastar energia e como você vai gastar energia. E aí a gente tem até a ferramenta, né, que eu te passei pra gente fazer um exercício com o pessoal aí também, vai né? ser testada agora. A Kalina vai ser testada aqui na frente de todo Ai, mundo, meu Deus, né? ai, meu Deus. Vai passar no teste, será? Tô aqui com a minha canetinha aqui na mão, Legal. com o meu papelzinho aqui. Legal. Essa ferramenta é mais uma pílulazinha que a gente traz do treinamento para vocês. E se eu não sei em que lugar eu quero chegar, qual é o meu objetivo, como é que eu vou ter determinação? Determinação para quê, né? A determinação ela tem que ser focada para você jogar a sua energia, suas ações em cima daquilo. Né? Seja um objetivo pessoal, profissional, de família, para a sociedade, qualquer coisa que seja, você tem que saber qual é o objetivo do que você está fazendo. E aí a determinação, que é exatamente essa ferramenta que eu queria que aparecesse aí na tela, e aí a gente vai comentando, vai falando um pouquinho sobre ela. Se eu sei qual é o meu objetivo, eu consigo exatamente ter uma escala de determinação. Essa ferramenta é uma ferramenta de uma pesquisadora chamada Angela Duckworth, lá de Harvard. Eu estava lendo um material dela e a gente pode passar, então, para vocês poderem acompanhar aí a telinha, né? Então, vocês têm aí a primeira pergunta, tá? Queria que vocês lessem as perguntas. Talvez, acho que não, talvez não dê para ver, Daniel. Aí eu vou ler aqui, você quer que eu leia? Você vai lendo e aí eu vou falando para vocês. Tá. Novas ideias e novos projetos às vezes me distraem dos anteriores. Perfeito. E aí você tem uma escala ali em cima. Você vai dar uma nota de 5 até 1 e a escala é essa mesma, até ela vai invertendo, pessoal.
de 5 até 1 e no item de baixo de 1 até 5. Então, essa primeira pergunta, qual a nota que você se dá para essa questão de novos projetos, novos desafios? Ok, pode passar para a segunda? Pode. Obstáculos não me desestimulam, eu não desisto com facilidade. E aí, qual é o seu grau de continuidade das questões, né? Desiste ou não desiste daquilo que você começou? De 1 a 5, qual é a sua nota? Muitas vezes eu defino um objetivo, mas depois prefiro buscar outro. Ok, então, às vezes eu começo alguma coisa e no meio do caminho mudo minha opinião, mudo outro caminho, gastei energia, depois eu troco a energia de lugar. Sou um trabalhador esforçado. E coloca lá, então, como é que você se considera? Muito esforçado, pouco esforçado, está no meio do caminho? Tenho dificuldade para manter o foco em projetos que exigem mais de alguns meses para terminar. E aí a gente coloca a questão de tempo, né? Eu consigo manter minha energia, me manter focado em alguma coisa que tem uma duração de tempo um pouco maior? De 1 a 5, qual é a sua escala aí, obedecendo lá em cima a nomenclatura da escala? Eu termino tudo que começo. Literalmente, já fala tudo, né? Né? Meus interesses mudam de ano para ano. Sou uma pessoa que tem constância no curto, médio, longo prazo ou foco muito no curto prazo? Sou dedicado, nunca desisto. E aí, competências que levam a gente a continuar o caminho que a gente escolheu. Já estive obcecado durante algum tempo por certa ideia ou projeto, mas depois perdi o interesse. Até onde você coloca que as suas ideias são realmente relevantes e realmente aquilo que você quer. Você sabe onde você está caminhando. Já superei obstáculos para conquistar um objetivo importante. E aí o mais importante é você olhar para trás, fazer uma retrospectiva e falar, superei sim, passei por cima de uma série de aspectos. Aí o que eu quero que vocês façam agora é somar essas pontuações. Quantos pontos vocês tiveram ali no total? Ah, tive 30, 35, 40, 32. Vocês vão somar e ao final vão dividir por 10. Vamos ver como é que a Kalina se saiu aqui, pessoal. Não. Deixa eu ter certeza aqui. Vai lá. Essa ferramenta, Daniel, você faz antes do processo de imersão, num levantamento com as pessoas, com a pessoa interessada? Ou é Especificamente durante? essa ferramenta a gente faz no treinamento. No treinamento, durante Isso. o treinamento, Essa né? sim. A primeira, como uma das primeiras ferramentas. Exatamente. Né? Isso é bem importante. Logo no início do processo a gente passa por essa ferramenta. É para Mas- dividir por 10? Isso, soma tudo e divide por 10. Tá, 4,4. 4,4. E aí a gente tem na outra página uma escala que vai te jogar numa régua estatística de percentis. Ai, Isso. Jesus, ao vivo. 4,4 deu onde aí, Kalina? Qual é o percentil que está do lado aí? Eu tô entre 80 e 90. Então você está bem acima da média em relação à escala de determinação, escala de garra que a gente chama. Olha, muito bem, parabéns. Sabe onde quer chegar, né? Eu Tá sei. nesse Ah, então, isso aí. Autodeterminação. Sei. E, Daniel, fala para o nosso público, como é que as pessoas conseguem ter acesso a essa ferramenta para fazerem em casa? Isso, a gente pode disponibilizar ela pelo nosso e-mail, contato@b2hr.com. Tá. A gente manda essa ferramenta para as pessoas, Tá. tá? Ou então fazendo treinamento supériores, porque aí Ah, vai passar lá pelo exatamente. treinamento, a gente Uhum. toca lá também, né? São as duas maneiras que a gente pode ajudar as pessoas. A gente usa também nos nossos coaches em alguns momentos, quando a gente acha viável, acha que o objetivo está atrelado a isso. Até mesmo só uma ferramenta isolada também não dá o resultado. Exato. Então é interessante sim passar pelo treinamento ou pelo trabalho de coach, né, que vocês Isso. oferecem para ter um conjunto de todas as ferramentas, né? Até porque isso aqui é um diagnóstico. É isso mesmo? diagnóstico, Tá. isso. Então, quando você aplica num coach que aparece um diagnóstico, às vezes a pessoa não tem um nível de determinação muito grande, então aí é o início de um trabalho, né? Para você descobrir o que tem que ser trabalhado, não é isso? Exatamente. Quando a escala de garra dá muito baixa, logo surge a seguinte questão: para onde você está indo? Né? Ou a pessoa até sabe onde ela quer ir, mas ela começa e para tudo que ela tem na vida dela. E aí você começa a pegar ciclos e repetições que ela tem na vida. Aí a gente entra com algumas ferramentas de crença para entender por que ela está repetindo esses ciclos constantemente na vida dela. Então são pontos porque a gente vai avaliando, né?
tem uma... Ai, gente, fugiu agora o que eu ia falar. Fugiu. Vamos pra frente, depois eu falo. Depois volta. É até uma questão também. A escala da Karina deu alta. Deu mas eu tenho alta. certeza de uma pergunta. Você quer superar-se a cada dia? Claro. Pronto. Então, independente do resultado, né? Teve um resultado bom, mas você quer superar-se. Então, seria uma pessoa indicada para o treinamento Com também, certeza. né? Com Ela quer chegar na certeza. escala 5, muito Sim, provavelmente. claro, né? com Então, certeza. vambora. Né? Nossa, vambora. Com certeza. Daniel, fala pra gente quais erros que as pessoas costumam cometer, quando elas até pensam que estão focadas. Né? Porque às vezes a gente acha que está focado, mas lá atrás, quando eu fiz até um trabalho de mentoria, o mentor me falava muito isso, falava assim, Kalina, você multitarefa muito e você se encanta muito com muita coisa. Então isso faz com que te atrapalhe a você chegar num resultado, numa coisa. Então, isso foi uma coisa que ele pegou muito comigo. Então, se deu esse resultado aqui, significa que esse mentor já fez muita diferença para mim. Perfeito. Porque há um ano atrás não era assim. Perfeito. Interessante. Né? Porque eu já venho realmente trabalhando isso. E às vezes a gente pensa que a gente está focado. Mas não tá, porque é aquilo que você falou. Às vezes a pessoa sabe o que ela quer, mas as barreiras fazem com que ela se desestimule. Ela se desestimula fácil. Mas às vezes ela acha que ela continua focada. Então, quais os erros que as pessoas costumam acontecer, assim, cometer recorrentemente? Primeiro erro que a gente costuma cometer, e a gente acha bonito esse erro, até por isso que muitas vezes é uma crença que a gente fica repetindo ela. Você acabou de falar, eu sou multitarefa. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Essa é uma crença que muitas pessoas têm, que ser multitarefa é bom. Né? Só que você termina o seu dia... E aí a pergunta que vem e o que você entregou hoje, multitarefa? E às vezes você não conseguiu gerar um resultado. Um pouco do muito e um muito do nada, né? Eu evoluí em 10 assuntos, mas efetivamente eu não entreguei nenhum, eu entreguei 2. Né? Exato. E a sua lista era de 10. Isso dá uma sensação para o nosso cérebro, uma sensação neurológica de perda. De que nós não estamos conseguindo entregar aquilo que a gente quer. Então, uma coisa é a gente ter foco no resultado. A outra coisa mas eu estou sendo produtivo para chegar neste resultado? E aí a gente entra com a questão de produtividade, que a gente também fala no treinamento e que a gente usa muito no processo de coaching, com uma série de observações para melhorar a produtividade. Né? E aí até uma outra pergunta para vocês. Quando a gente está fazendo alguma coisa na nossa vida, a gente consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo? Nem mulher, né? Nem a gente que é mulher consegue, né? A gente geralmente faz uma coisa bem feita. Né? Exato. E vai parando por aí. Se você for tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo, às vezes você está infringindo uma lei de trânsito, às vezes você está conversando com um, mas prestando atenção no outro, e aí você não consegue juntar tudo, né? Acaba até o pessoal falando, você está aqui escutando a nossa conversa, presta atenção no outro aí, ou está digitando alguma coisa aqui no computador e uma outra pessoa falando, a pessoa não se sente importante. A gente faz as coisas quebradas quando a gente acha que é multitarefa. Acontece muito no meu dia a dia. Eu tenho 9 empresas. Nossa. Né? E assim, às vezes, sabe aquele dia que você fala assim, nossa, eu fiz tanta coisa hoje. Mas quando você para, você fala, o que me aproximou do meu objetivo? Exato. Eu tive várias tarefas, vários compromissos. E aí, quando eu pego minha agenda, eu vou vendo, isso não me aproximou do meu objetivo, isso não me aproximou do meu objetivo. Você vê o quanto você foi falha, eu, no caso, né? Então, a primeira pergunta, antes de dizer sim para qualquer pessoa em situação, pergunte-se, isso vai me aproximar do meu objetivo? Perfeito. Se sim, vai, dedique-se 100%, foco, atenção, eficiência naquilo. Se não, aprenda a dizer não. Exato. Né? Ou veja ali alguma forma que você consiga equilibrar, mas aprenda a dizer não. Exatamente. E muitas vezes a gente não sabe dizer não, muitas vezes nós temos um dia produtivo, mas foi um dia que não nos trouxe para o resultado que a gente queria, então a gente não teve foco no resultado de onde queríamos estar e apagamos uma série de incêndios. Né? Verdade. Um outro problema, isso acontece muito com executivos e gestores, é a questão de confiança e delegação. Difícil. Que são pontos bem
separados, né? Porque ou eu confio e delego, ou eu vou passar a centralizar e vou passar coisas secundárias para os outros, porque eu acredito que somente eu tenho condição de resolver aquele tipo de situação. Essa é uma crença que precisa, todo executivo precisa quebrar essa precisa crença. trabalhar bastante. Trabalhar muito, trabalhar né? bastante, Muito. né? E muitas vezes essa crença, às vezes ela vem por conta da confiança, mas às vezes ela não vem por conta da confiança. Ela vem simplesmente pelo fato de eu achar que o outro não tem condição de entregar aquilo do jeito que eu espero. Com a qualidade Geralmente que eu quero. é isso. Mas a condição não foi sua, porque nós somos responsáveis pela comunicação, Exato. nós. Então, se o outro, um funcionário, um colaborador, né, não tem condições para fazer, porque você não soube passar essa comunicação de uma forma eficiente. Então, a falha, né, está na alta responsabilidade, né, da pessoa mesmo. Isso, perfeito. Então, foi assim, por exemplo, que eu aprendi a delegar. Então, quando eu comecei a delegar minhas funções, eu falei, se a pessoa errou, a falha é minha, que eu não passei para ela no processo de comunicação correto, qual era o meu objetivo, né? Isso. Então, esse é um desafio grande mesmo, delegar. Não, é engraçado que eu sou muito acelerada, né? Então, lá atrás, bem lá atrás, quando eu tinha equipe, às vezes eu sou tão acelerada que eu não passava os comandos direito. Né? A gente fala as coisas meio que pelas metades e quer que as pessoas entendam, né? Não tem como. A gente faz muito isso. Principalmente as pessoas que são visuais, elas têm um mapa mental na cabeça delas, Telas, né? E aí as telas vão passando, as imagens vão passando, e ela não consegue expressar tudo aquilo que está na cabeça, e ela acha que conseguiu fazer uma comunicação perfeita, né? Não. Isso é diário, é diário. Ontem mesmo eu tive uma situação na minha equipe que eu chamei lá a minha sócia, a minha gestora, e falei, vem cá, a gente está passando por essa situação aqui, eu não me comuniquei, eu não consegui me expressar. Aí a minha gente falou, não, conseguiu sim, é que está acontecendo isso. Ah, ufa, ainda bem que não foi um processo de comunicação meu, porque o tempo todo a gente começa a tentar perceber essas características De cada e um. trabalhar Saber quem é visual, melhor. quem é auditivo, quem é sinestésico, e Exato. saber melhorar o seu processo de comunicação baseado na perspectiva de cada um, Exato. né? E comunicação, como não poderia deixar de ser, é um dos elementos que está constantemente no Superice. A gente trabalha demais a questão E o de que comunicação. vai te levar a uma alta performance. Vai levar a alta performance. Boa comunicação, compreendida lá na ponta pelo receptor, vai te ajudar na alta performance também. Excelente. Já está aí uma dica. Mais Boa uma. comunicação, mais Muito uma bom, dica. muito bom. Eu gosto muito da abordagem daquela matriz de gestão do tempo. Perfeito. Perfeito. Gosto muito, porque eu consegui dividir na minha cabeça os 4 quadrantes, né? Que é o importante e urgente, era aquilo que eu tinha que ter feito e eu deixei virar urgente, ou seja, apagar incêndio, né? Exato. Porque eu não consegui trabalhar com planejamento. O importante não urgente, que é trabalhar dentro do planejamento certinho, né? O não importante urgente, que é um monte de besteirada que a gente se envolve no dia a dia e que poderia ter sido outra pessoa que resolvesse e tal, não poderia ter sido necessariamente naquele momento, naquela hora e nem feito pela gente. E o não importante, não urgente, que são os ladrões do tempo, né? Que isso aí. a gente tem Perfeito, demais, né? Principalmente as redes sociais. Exato. Aí, desde que e é um quadrantezinho, e só para o pessoal de casa entender, e aí ficou fácil para eu organizar as minhas ideias, as minhas tarefas nos 4 quadrantes. Então, hoje eu me esforço muito para trabalhar dentro do importante e não urgente. Né? Aquela coisa de você dividir a tarefa grande em pequenos pedacinhos e todo dia você fazer um pedacinho. Porque se todo dia você fizer... A gente viu isso no workshop de aprendizado acelerado. Agora. Né? De você ter um compromisso consigo mesmo de ler, sei lá, 1 hora por dia, 2 blocos de 30. Sim. E assumir esse compromisso consigo mesmo. A importância da agenda. A importância da agenda. Né? Você tem que ter uma agenda, um cronograma, né, do seu dia. Você tem muita coisa para fazer. Então, tem um papelzinho lá numa agenda e coloca de 8 às 9, de 7 às 8 eu vou estudar, de 8 às 9 atividade física. E você tem um cronograma para você aprender a falar sim ou não e ver essa matriz, né, de urgências, o que é urgente e o que não é. Organização. E eu gosto muito da abordagem do Christian Barbosa, porque ele fala assim, que todo bom planejador, ele sabe que a sua agenda, ela não pode ser fechada de 8 às 8 da noite. Ela tem que ter flexibilidade. Então, começa planejando 2 horas. Sim, flexibilidade. Depois evolui para 3, depois evolui para 4. Você vai se treinando. Isso. Porque quando eu fiz muito isso. Quando você enche a sua agenda inteira, obviamente você não vai conseguir cumprir. Isso. Aí gera frustração. Vai ter falha. Não, e aí gera frustração. E você Isso fala, fica não adianta eu frustrante. planejar, não. Eu planejo e não dá Estou certo. atrasando, né? Aí você desiste de fazer. Agora, quando você planeja só 2 horas
e você cumpre, dá uma autossatisfação, assim, aí você fala, não, poxa, estou conseguindo fazer as minhas 2 horas, vamos passar para 3? 3 horas é cravado. No meu dia, durante 3 horas eu vou fazer isso, isso e isso. A gente estava ministrando, na verdade, eu estava ministrando um treinamento na semana passada de indicadores de RH para uma equipe de gestores da área de RH, analistas. E uma das questões que eu coloquei foi exatamente essa, né? De você treinar, de você planejar, de você saber onde é que você vai usar a questão de indicadores também, mas isso perpassa todas as áreas da vida. Uma das questões que eu usei foi o seguinte: se você quer começar a correr, você consegue, você que não corre, é sedentário, quero começar a correr, vai correr logo 10 quilômetros no primeiro dia, não vai dar, vai machucar, vai se estressar. Na melhor das hipóteses, se você chegar lá, você é sedentário, tá? Sedentário, não corre, não é que você corria, parou de correr e voltou a correr, que você nunca corria mesmo, né? Não tinha essa atividade como um hábito. E aí você quer correr logo de cara 10 quilômetros, não vai dar certo. Então, corre 500 metros. Coloca no seu plano de treinamento 500 metros. Depois vai passar para 1 quilômetro, né? Ou começa com 100 metros, mas começa devagar. Começa com 2 horas por dia de planejamento, depois você passa para 2,5, depois passa para 3. Mudança de comportamento tem que ser gradual, assim, né? Tem que ser gradual. incremental. Porque senão, né, agir pela dor de uma forma assim, de mudar é muito difícil, né? Não, e assim, complicado. E nós brasileiros, nós somos muito imediatistas. Eu falo isso muito nos nossos treinamentos. O melhor exemplo que eu acho é o de emagrecimento. A pessoa quer perder 10 quilos. Cara, se eu falar pra mim assim, Kalina, você tem que perder 10 quilos, eu já começo a me auto-sabotar. E eu não entro em ação e eu não faço, porque 10 é muito. A minha mente não processa. A sua mente não vai processar. Né? Agora, quando eu falo assim, Kalina, você tem que perder 10 quilos em 6 meses, em 5 meses, são 2 quilos por mês. Não são 2 quilos, são 500 gramas por semana. Aí eu gosto muito da meta pro rato, eu fazia muito com as minhas equipes. Minhas equipes tinham que vender R$2.000 por mês. Eu fazia lá R$500 por semana. Não, gente, é 125 por dia. O dia que você não vendeu 125, tá tudo bem. Vendeu 50, você ficou com 75 a mais. Você vai ter que distribuir na sua semana. Então, a gente não trabalha com o fator culpa, porque pesa, onera nas pessoas, e trabalha com uma flexibilidade que a pessoa fala, poxa, 125 dá para fazer. 2.000 não dá. O meu cérebro não processa. Mas o 125 dá. E se eu fiz 50, tá tudo bem. Vou redistribuir 75 na minha semana. Tenho que perder 500 gramas na semana? Tá tudo bem. Eu preciso de perder 100, 100 e pouco, 125 no dia. Entende? É diferente. Aí é uma meta atingível, a meta SMART, né? É uma meta atingível e aí a gente aceita e consegue entrar em ação, né? Consegue fazer. Exatamente. Tudo isso que a gente falou ajuda na produtividade, né? São ferramentas que a gente utiliza durante um processo de coaching, utiliza algumas no Superice para poder gerar todo esse autoconhecimento, para poder melhorar a performance dos treinandos. E outra coisa que eu gosto de falar muito, Daniel, já vou pedir um intervalo, mas eu gosto de repetir isso sempre. Porque eu estou falando do imediatismo, que nós somos muito imediatistas para tudo na vida. A gente não sabe fazer Nós não nascemos, nós latinos, eu acho que a gente não nasceu para fazer planejamento de longo prazo. A gente só quer o de curto prazo, tudo para ontem, né? E quando não acontece, a gente se frustra. Né? A gente fica frustrado e a gente não continua, que é o que a sua ferramenta mostra aqui bem claro. E uma coisa que eu gosto também muito é de exercitar sempre o auto-perdão. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Então, isso é uma coisa que eu tenho que exercitar o tempo inteiro. Autocrítica. Né? É autocrítica e auto-perdão. Tipo assim, eu coloquei um objetivo para mim, eu não alcancei. Cara, eu não alcancei todo ele, mas eu alcancei 80%. Cara, eu avancei, eu saí do lugar que eu estava. Eu alcancei 50%. Eu já entrei em ação. Então, ok. Tudo na vida é processo. Isso. Entender que tem um processo para acontecer, que ninguém, como você falou, vai começar a correr hoje, vai correr 10 quilômetros. Então, a gente ser mais generoso com a gente mesmo, sabe? No sentido da gente ir se respeitando mesmo. Hoje eu estava lá no Conexões. Não foi exatamente da forma como eu queria. Mas eu tenho que fazer um exercício de autocrítica, mas uma autocrítica com generosidade. Falando, Kalina, você fez o seu melhor. Pode melhorar? Claro que pode muito. Mas eu já entrei em ação. Eu já coloquei alguma coisa para funcionar que eu queria muito. E aconteceu. Aconteceu 100%? Não. Aconteceu 70%? Talvez.
Mas aí, em vez de vir com aquele olhar acusador, você não deu conta, não conseguiu, larará. Não, você fez 70%. Falta 30%. Já está na frente de muita gente, né? Muita Então, gente. é isso. E aí reprograma, né? Você fez o melhor que você poderia fazer com os recursos disponíveis. Né? E isso vai te levar a um feedback para que você possa sempre superar-se, né? Exatamente. E fazer melhor. E eu adoro essa abordagem dos recursos, né? Que a programação neurolinguística fala que a gente tem todos os recursos que a gente precisa e se a gente não tem, a gente pode criar. Né? Então, se o feedback que veio, não foi 100%, é porque faltou recurso. Então vamos trabalhar, que é o que Supera se propõe a fazer. Vamos trabalhar esses recursos. Vamos resgatar de alguma forma. Né? Vamos trabalhar, vamos fortalecer o que já tem e criar o que não existe ainda. Acredito que deva ser isso, né, Daniel? Tô morrendo de curiosidade de ir lá. Gente, vamos pedir um intervalo. Daqui 5 minutinhos a gente está de volta. Pois é, pessoal, estamos aqui falando sobre competências para alta performance. Voltamos aqui com o Daniel Breyer e com a Paula Freitas. E eu queria saber, Daniel, dos impactos que essa falta de foco pode trazer para a vida da gente. Hoje, quando a gente não tem um foco muito claro, a gente começa a inicia uma ação, não termina essa ação. Começa a gastar energia, começa a fazer uma série de atividades e o resultado não aparece. Tá? Então a falta de foco, ela te afasta dos objetivos que você quer, te afasta da sua percepção cognitiva, neurológica, de entrega, de que você está conseguindo avançar e que está ficando mais próximo dos seus objetivos, como a Paula tinha comentado, né? E se você não tem essa percepção que você está se aproximando, de que você está vencendo diariamente alguma coisa, entregando para você mesmo, para os outros, alguma coisa que você precisa, você vai se desmotivando, vai ficando cada vez mais murcho, cada vez mais de lado, e aí você entra num ciclo vicioso e não virtuoso, falando, para que eu estou fazendo tudo isso? Para que eu estou abrindo mão de determinadas coisas, de determinados prazeres momentâneos para colher algo lá na frente? Então, um dos principais pontos é esse. Você não tendo um resultado muito claro, um foco muito claro, você se distancia do que você quer e aí você começa a se auto-sabotar, começa a cortar os processos e deixar tudo de lado. Aí processos menos enérgicos vão tomando conta da gente. Você começa a ficar um pouquinho mais preguiçoso, começa a não querer acordar tão cedo, começa a não querer enfrentar determinada situação de trabalho que é mais complicada, aquele relacionamento que não está tão bom, mas a culpa não é minha. E no final das contas, a gente conta lá um pouquinho no Supere-se, a pergunta é: qual a desculpa que você está dando para você se auto-sabotar? Tem lá uma história, ou tem várias histórias que a gente conta para nós mesmos. Aquele dia que está chovendo, que você quer correr, e aí você tinha que correr, mas está chovendo, então eu vou colocar para amanhã, mas amanhã está frio. Aí no outro dia, chega um pouquinho mais tarde em casa, e aí você vai procrastinando. Então, a procrastinação, a falta do resultado, a preguiça, o multitarefa, tudo isso vai se juntando quando você vê que você está num estado de zona de conforto, paradinho, e a vida seguindo seus objetivos cada vez mais distantes de você. A pergunta é, né, o que te impede? Né, o que te impede de ter uma vida de sucesso? O que te impede de acordar cedo, de ir para a academia, de trabalhar? Né? Onde está a sua sabotagem? Por quê? Né, o que te impede de fazer algo, de chegar no seu estado desejado? E essa questão de sabotagem está muito ligada a gatilhos, né, que a gente estuda, né? O principal desafio da sabotagem é você identificar o gatilho. Né? O que está te levando a comer doce? Vamos supor, eu acabei, estou na dieta, comi um doce. Qual foi o gatilho? Será que não foi ansiedade? Sabe que você não estava ansioso, ansiosa, nervosa? Aí você foi lá comer um chocolate, ou bebeu, ou você dormiu, não acordou cedo por quê? Então, identificar esses gatilhos é um grande desafio para a gente combater essa autossabotagem, né? Isso. E transformar, quando você consegue identificar um gatilho
e fala assim, é isso daqui que me leva para tal comportamento, é isso aqui que me faz partir para determinada ação. Seja ela positiva ou negativa, você começa então a escolher os comportamentos que você quer. O seu pensamento vai te levando para o comportamento de maneira já estruturada. É a melhor forma de você mudar o comportamento através, primeiramente, do pensamento, né? Exatamente. É como você pensa, como você vê. Não, e assim, é tão interessante o que vocês estão colocando. Na minha adolescência, quando meus pais se separaram, eu sempre fui magrinha. Eu engordei 10 quilos em 6 meses. Nossa. Foi uma coisa louca, assim. Tipo, uma menina que entrou na faculdade junto comigo, eu tinha 18 anos. 6 meses depois ela me encontrou, ela falou, o que aconteceu com você? E ela me deu um choque de realidade, porque todo mundo falava assim, não, mas você é linda, não, mas não sei o quê. Todo mundo passava a mão na minha cabeça. Como ela ficou 6 meses sem me ver, ela foi tão sincera, foi a melhor sinceridade que eu ouvi na minha vida. Ela falou, aconteceu alguma coisa com você? O que aconteceu com você? Nossa, eu te conheci, você era linda. Tipo, foi um tapa na minha cara, né? Então, naquela época eu identifiquei que quando eu passo por um processo emocional muito forte, eu engordo. Aí quando eu me separei... Não, aí depois minha avó faleceu. Aí eu comecei a engordar. Mas eu já tinha a consciência de que aquilo era um gatilho, era uma válvula de escape, né? Comer era a válvula de escape, a ansiedade que você falou. Sim. Aí eu falei, não, eu já sei que eu me comporto assim, então eu vou me agir preventivamente a mim mesma. Então eu comecei a puxar mais nas caminhadas, comecei a colocar o meu foco em outras coisas, para eu não descontar, para eu não ter... Como é que é a palavra que eu posso usar para isso? Assim, é quando a gente... Como se a gente se desse uma anestesia para o que está acontecendo naquele momento. Né? Comer uma fuga. Para eu não pegar esse caminho de fuga, eu comecei a agir antes. Eu chamo de atalhos, né? Atalhos. Às vezes você quer determinado tipo de comportamento. Eu sei que para chegar naquele lugar ali, eu tenho esse caminho aqui, mas ele é muito longo. Então, eu sei que tem um atalho aqui que vai me resolver determinado tipo de necessidade que eu tenho, né? Às vezes uma ansiedade, um doce vai lá e te sacia em relação àquela ansiedade. É muito mais fácil você colocar um brigadeiro na boca, um docinho e acalmar um pouco a sua ansiedade do que você controlá-la de uma outra forma, descobrir qual é a maneira mais longa, às vezes que vai doer um pouco mais no início, mas que é mais saudável. Se isso está atrelado ao seu objetivo. Né? Eu quero perder peso, não posso comer doce. Aí eu vou lá e jogo um atalho por conta de uma ansiedade, mas é só hoje. História que você está contando para gerar sabotagem, para você permitir a sabotagem. E muitas vezes, quando a gente está no mundo corporativo, a gente consegue perceber uma série de sabotagens, né? Pessoas que às vezes a gente fala assim, por que você não dá determinado tipo de treinamento, você não vem participar da nossa equipe para fazer esse projeto aqui de consultoria conosco? E aí as pessoas falam, não, mas eu não tenho conhecimento, não, mas eu não sou bom para falar em público, não, mas olha, mas eu também não era. Né? E a outra pessoa que é fantástica também não era. E o Cristiano Ronaldo não era fantástico jogador de futebol desde o início. Ele treinou muito, gente. Treinou e treinou muito. Aliás, ele treina demais. Para chegar no nível do Messi, ele treinou e treinou demais. Então, quanto mais a gente sabe quais são os comportamentos que levam para determinados resultados nossos, a gente tem a possibilidade de escolher o caminho, de usar recursos, criar recursos e fazer com que esse caminho seja alterado para chegar onde a gente quer. E aí não tem jeito, pessoal. A notícia boa e ruim, né? Tanto boa como ruim. Treina. Tem que treinar. Descobrir o que eu preciso fazer, vai lá e treina diariamente. Vocês escutaram a Kalina falando, acho que no bloco anterior ela falou a palavra assim, não, porque eu estou aqui com os meus quadrantes, gestão do tempo, e eu me esforço para manter isso. Significa que ela está no processo de treinar, de treinamento dela. Quando isso entrar no sangue dela, tiver ali, bateu no pulso, você já não está mais se esforçando? É seu, parabéns. Você já não tem o esforço, você conquistou, já está em outro patamar. Sim, a mudança de comportamento que vai te levar a uma alta performance, você pode fazer pelo prazer ou pela dor. Pela dor é mais rápido. Quando você tem um choque emocional, um impacto emocional, você é obrigado a mudar, não tem jeito. Mas é muito mais fácil você botar prazer.
Então, por exemplo, o que te impede... Eu sempre uso uma frase, Daniel, que é assim, ninguém constrói um legado trabalhando de 9 às 5. Isso. Fato. Né? Se você quer deixar um legado para os seus filhos, trabalhe, dedique-se. Então, por exemplo, o que te impede de acordar cedo? Que eu tenho muito sono, preguiça. Bote prazer nisso. Associe o acordar cedo a um bom café da manhã, a um caminhar no parque, ou a um trabalho, ou uma formação, a dançar. Então, associe, né, ao prazer. E assim, se você vai condicionar a mudança de um comportamento, lógico que progressiva e condicionada, né? Todos os dias, até que você conquiste aquilo de acordar cedo. Né? Então, eu acordo hoje às 9. Não adianta você botar do nada, acordar às 5 da manhã. Né? Faça um condicionamento progressivo, né? O relógio meia horinha antes, até você conseguir. Porque isso vai te aproximar do seu objetivo, né? Se for o caso. Então é isso, agir, mudar o comportamento pelo prazer. É muito melhor botar prazer, né? Isso. E muda o estado, né? O importante quando você tem uma ação que ela é difícil de você realizar porque, por exemplo, uma questão de preguiça, às vezes, está ali instalada em você, muda o seu estado, trabalha de uma outra forma. Quebra o estado, Quebra o estado, sai do estado atual, vai para um estado... Quebra. É um estado que você precisa de ação. O que você precisa ter naquele momento para estar com um estado de ação, para entrar no estado de ação? E aí a gente usa corpo, usa música, usa sons, usa uma série de ferramentas que podem fazer com que a gente saia do estado de inércia e parta para um estado de ação. Não saio da minha cama cedo. Tá, como é que eu faço para sair dela então? Qual é o gatilho que eu posso usar? O que eu posso fazer para mudar esse comportamento? A gente trabalha um pouquinho disso no Supere-se também. Tem uma partezinha lá dentro. Legal. Né? E aí, é claro, né, não é um treinamento mágico, não é um treinamento que você vai sair de lá, já vai sair voando, você vai sair com muitos insights para colocar em prática aos poucos aquilo que você entender que é propício para o seu objetivo de carreira, para o seu objetivo de vida, e você começa a construir isso. Então, ferramentas e formas de fazer, a gente mostra uma série de coisas e mostra muita modelagem. Tem muita modelagem. Você estava falando de autoconhecimento, Daniel, e eu acho interessante deixar bem claro para o nosso público que é muito importante a gente verificar os gatilhos que nos fazem não fazer e os gatilhos que podem nos fazer entrar em ação. Né? Estava falando de um gatilho motivadores, aqui. Né? Os motivadores e os desmotivadores. Sim. Né? Falei de um gatilho aqui. Quando eu passo por uma mudança emocional muito forte, eu engordo. Muita gente emagrece, eu engordo. Então, eu já sei, é um gatilho. Uma mudança estrutural muito grande. Eu já sei que se eu estou passando por uma mudança... Então, eu já identifiquei, já ajo antes, já sei do gatilho negativo. Então, o que eu vou colocar na minha rotina para ser um gatilho motivador, para combater isso aqui, o antídoto, né? E me fazer entrar em ação. Eu sou muito enérgica, assim, estou muita energia. Então, mas algumas vezes eu já identifiquei que eu não queria sair da cama. Por que eu não estava querendo sair da cama de manhã, se eu acordo muito cedo todo dia? Porque eu estava no estado depressivo, porque eu não estava legal, porque eu estava enfrentando uma coisa muito difícil para mim, então eu acordava e falava, cara, não quero sair daqui não. Quero ficar aqui no meu mundo. No seu lugar, né? Seu quero lugar ficar seguro. aqui. Mas isso me aproxima do meu objetivo? Não. Vai resolver o problema? Não. Mas é legal esse negócio do autoconhecimento. Por que eu não quero levantar da cama? Tem um motivo, tem um gatilho. Porque eu tinha um desafio muito grande para enfrentar e que eu não me achava preparada para enfrentar. E esse autoconhecimento, é muito difícil você ter o autoconhecimento, né? E eu tenho certeza que o treinamento, essa imersão do Supere-se, vai fazer com que você saia com vários insights e consiga identificar primeiro o seu estado atual, que às vezes é dolorido, a gente sabe que é o cair a ficha, né? E vai fazer com que você dê já no murro na mesa, né? E tome a decisão de sair da inércia e chegar no seu estado desejado, porque é difícil a gente identificar e ter esse autoconhecimento sozinho, né? E uma coisa que é muito engraçado, muitas vezes quando a gente vai falar de treinamentos, de uma maneira geral, treinamentos de autoconhecimento, tem um ponto que muitas pessoas que eu conheço, elas dão um passo para trás e falam,
tá bom, pô, muito legal, mas não é pra mim, não. Eu me conheço muito bem, eu sei muito bem. Eu tô falando isso porque até olho ali pra câmera e falo tranquilamente, né? Assim, eu fazia isso, né? Quando eu conhecia alguns treinamentos de alta performance, ou treinamentos de autoconhecimento, eu olhava e falava, não, tá bom, próximo treinamento, né? Então sempre ia pro lado técnico, mas o lado comportamental eu evitava um pouco. E cada vez mais com essa mudança do perfil profissional, do que as organizações estão procurando, cada vez mais a gente contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Exato. E as empresas começaram a fazer o contrário agora, né? Vamos avaliar muito bem o comportamental desse cidadão. As redes sociais da pessoa. Dá uma olhada, dá uma investigada. Lá na empresa a gente mexe com processo seletivo, então a gente olha lá comportamento, tenta exaurir ao máximo essa questão, e aí as empresas até estão falando assim, não tem problema não, o lado técnico a gente desenvolve. A gente tem uma universidade corporativa, a gente tem uma educação corporativa, é isso mesmo. a gente paga um curso para você, o conhecimento técnico ele está disponível. Agora o autoconhecimento depende do indivíduo. É difícil. É dele. Gente, eu não trabalho, eu já trabalhei com processo seletivo, não trabalho mais. Mas a gente aplicava várias dinâmicas e eu adoro aplicar, sabe, Daniel? Aplico muitos jogos. Eu aplico em sala de aula, meus alunos sabem que minha aula não tem nada de convencional. E eu adoro, porque eu adoro comportamento humano, né? Eu sou apaixonada, fascinada por isso. E eu adoro ver a reação das pessoas. Cara, o ser humano é muito engraçado, assim. A última turma, que foi semana passada, eu apliquei o Tangram. Legal. Aí eu dou os desenhos que a pessoa tem que montar, que são desenhos difíceis pra caramba. Aí a pessoa queria me convencer de que ela tinha montado com a peça virada ao contrário. Ela, Carlina, mas é impossível, esse jogo tá errado. O jogo tá errado, entendeu? O jogo o negócio que tá errado, não é ela. Era só ela montar o negócio ao contrário. Porque ela viu a figura, ela tinha que montar espelhado. Né? Então ela ficava virando o hexágono lá, porque ele é branquinho de um lado, colorido de um lado, do outro lado ele é cor de madeira, né? Então ficava um bonequinho lá, coitado, no meio da barriga dele com a cor de madeira, porque ela não conseguiu montar. E as pessoas querem nos convencer, não, o jogo é que tá errado, não sou eu que tô errado. Muito mais fácil, né? Então, e aí uma vez, Daniel, puxando o gancho que você falou, eu estava fazendo uma seletiva para uma corretora, eu fazia muito seletiva para corretora de seguros, porque eu trabalhei 20 anos da minha vida no mercado segurador. Então é um mercado tão específico. E chegou uma moça muito bem vestida, falava muito bem. Sabe aquela preparada para processo seletivo? Currículo maravilhoso. Eu falei, nossa, eu olhei o currículo dela assim, a menina tá, né, entre as mais. E aí foi, entrevista por competência, ela foi muito bem, estava muito bem preparada e tal. A hora que a gente foi para a dinâmica, foi a primeira que eu eliminei. Nossa. Sabe, assim, não trabalhava em grupo, individualista, sabe, assim, não compunha com o grupo. Eu falei, para essa função aqui, Deus me livre. Né? Aí a gente vê o negócio do comportamento. Exato. Incongruência, né? Não, e assim, não tinha, ela tinha um técnico, tinha um monte de diploma, um monte de certificado, larará, um currículo lindo. Mas o comportamental, e eu falo muito isso em sala de aula, já que eu dou muito treinamento em corretora de seguros. Gente, a minha filha de 14 anos, trabalhar no sistema da seguradora, no software da seguradora, a minha filha de 14 anos senta aqui e aprende isso numa tarde mais rápido que vocês. Parte técnica, né? Né? Que a mente está, né, limpinha, facinho. Agora, o problema é o comportamental. O comportamental, é a inteligência emocional, é a forma como a gente se relaciona com os demais membros da nossa equipe, é entender a necessidade do outro. Então isso hoje em dia está muito difícil nas organizações. E quando você faz um processo de autoconhecimento, você consegue perceber aonde que você se encontra nessa escala de evolução. E isso é muito rico para você olhar e falar, tá, eu tenho deficiências, eu tenho características que eu preciso crescer, melhorar, desenvolver. Como é que eu vou fazer isso? Vai ser num processo de coaching, vai ser num processo de imersão, vai ser buscando um mentor que vai me ajudar. Mas existem formas, né? Hoje a gente está conseguindo evoluir muito, né? Tem um caminho longo, mas já estamos conseguindo evoluir muito nesses aspectos. Precisa realmente de se permitir. Eu diria que a palavra, né, a frase assim, permitam-se. Venha, entra, testa uma vez, não gostou? Ok, você foi lá, provou do negócio e não gostou. Mas
deixar de lado, eu era uma dessas pessoas, decidi mudar, dei uma chance para o caminho, está aí há 4, 5 anos já, fazendo uma série de treinamentos, capacitações, não paro mais e decidi montar uma capacitação exatamente para poder transferir um pouquinho desse conhecimento para outras pessoas, né? Para quem está aí do outro lado, né? Observando a gente. E aí eu quero puxar o gancho exatamente para te perguntar sobre isso. Para quem quer buscar esse autodesenvolvimento, como é que uma pessoa consegue se disciplinar? Como é que ela consegue manter esse foco? Tá, vamos supor que eu fiz aqui essa ferramenta, deu uma pontuação baixa, fiz o diagnóstico. Tá, como que eu consigo entrar nessa rota e manter o foco e manter esse caminho de autodesenvolvimento e essa disciplina? Legal. Primeira coisa é qual é o objetivo que você tem. Ele é muito claro? É muito claro. Ok, segundo ponto. Você sabe se você é uma pessoa que quebra ciclos e não completa nenhuma atividade até o fim, sabe por que isso acontece? Se você sabe o motivo que você vem fazendo isso, ou você descobre no processo de autodesenvolvimento ou de coaching, que seja, você consegue descobrir isso, você consegue parar e falar, opa, tem alguma coisa aqui que está errada, que eu estou me auto-sabotando, que eu estou quebrando a minha evolução. E aí um terceiro ponto que é muito, muito, muito relevante, pessoal, um ponto que é bem importante. Hoje em dia nós temos dispersores, nós temos uma série de questões que fazem com que nós percamos o foco no resultado, né? Aí a gente vai entrar aí, por exemplo, vou dar algumas dicas aqui, pelo menos umas 3 dicas, que eu sempre passo para os meus coaches, passo para os treinandos. Tira a notificação do celular. Bendito WhatsApp criado para nos ajudar a comunicar. Ele foi feito para ajudar. Ele não foi feito para a gente ficar online 100% no tempo dele, não, tá? A gente está se tornando escravo das ferramentas. E aí tá o celular ali do lado, daqui a pouco, opa, desceu um pop-upzinho de notificação. Eu preciso olhar quem quer se comunicar comigo. Eu preciso saber. E muitas vezes, entre o segundo ponto aí, Kalina, que eu falo muito com os meus coaches e com os treinadores do Supere-se. Amigo, já que você tirou a notificação, avisa para as pessoas que você não fica olhando o WhatsApp de 30 em 30 minutos, de 1 em 1 hora. Bota... Status, regra, né? escreve no status. Isso, né? regra as pessoas, escreve no status. Às vezes as pessoas não vão olhar o status, mas as pessoas que são principais para você, vai lá e fala para elas. Eu falo pro meu time, tem uma pessoa no meu time que fala assim, nossa, eu detesto que você não fica lá olhando o WhatsApp o tempo inteiro. Meu Deus. Ela não fala exatamente o detesto, né? Ela até sabe, ali deve estar ouvindo o programa, deve estar falando, sou eu. Mas eu falo para ela assim, eu não olho o WhatsApp o tempo inteiro. Mas o que eu faço com o meu time? Eu peço para eles, eu tento regrar, tento botar ali uma linhazinha, falar, olha, eu vou olhar meu WhatsApp de 2 em 2 horas. Então, se você quer conversar comigo, se você quer ligar para o Daniel, se você quer ter uma resposta do Daniel, liga. Se for urgente, ligue. Exatamente, é urgente, liga. Não manda uma mensagem e acha que eu vou responder em 5 minutos, porque é muito possível que isso não aconteça. O WhatsApp é um gatilho, né? Para você ficar ali conversando, né? Exatamente, né? E aí, às vezes, a gente baixa lá o WhatsApp pro computador, aí ele fica piscando ali o tempo inteiro, o web, e a produtividade vai-se embora. Não estou falando para não ter, estou falando para saber utilizar. Coloca um drivezinho ali para você de quanto em quanto tempo esse timer tem que tocar, e aí você para de fazer o que você está fazendo e vai olhar o seu celular, vai ligar para um cliente, um fornecedor, um parceiro, seja um cliente interno, se você trabalhar numa grande corporação, né? Esse é um medidor de alta performance, né? Exatamente. É uma alta. Você está medindo como você mede está em alta performance. Essa é uma ferramenta muito interessante. Isso. Tira as notificações e começa a, entre aspas, educar as principais pessoas que trabalham com você no dia a dia. Minha esposa, eu falo para ela, amor, quer conversar comigo? Liga. Se é alguma coisa que não é urgente, manda mensagem no WhatsApp. Minha família, eu falo, quer conversar comigo? Liga. Equipe, liga. Qualquer coisa, manda mensagem quando terminar a reunião com o cliente, quando terminar o projeto, quando terminar determinado assunto, não tem problema nenhum. Tanto é que o telefone não tocou. Está aqui ligadinho e não tocou, porque eu tenho essa regra lá de ouro com o time, que as pessoas obedecem direitinho, né? Claro que poderia ter ligado um cliente, alguma outra coisa,
mas o pessoal evita mesmo fazer isso. E o terceiro ponto que eu acredito que é muito importante, que é interessante a gente conversar também, é do mesmo jeito que a gente faz para notificações, do mesmo jeito que a gente faz com essa questão de ensine as pessoas a sua forma de trabalhar, isso que é o que eu chamo de educar, tira todos os itens que você não está trabalhando e que ficam abertos no seu computador. Você está trabalhando com Word e Excel, para que está o Outlook com notificação lá chegando e-mail o tempo todo? É só para te dar a tentação de olhar o e-mail. Verdade. E aí o nosso cérebro, ele funciona da seguinte forma. Você começa a acelerar um processo, aquece ele começa a entender as informações e te gerar resposta, e aí você vai trabalhar ele numa outra ação. Aí ele esfria aquela primeira ação e começa a aquecer a segunda. Bota energia em outra. E aí ele bota energia em outra. Não, e tem um estudo, Daniel, que fala sobre isso, que eu estou fazendo uma coisa aqui. Aí chega uma notificação, aí eu paro e vou fazer outra. Você não faz nada. Não, eu até faço, mas quando eu volto para cá, o tempo que eu tenho de retomar o raciocínio do que eu estava fazendo. É o que a gente chama de reaquecimento, né? Isso. Demora em torno de 30%, a gente perde, na verdade, em torno de 30% de produtividade. Alguns estudos mostram esse número, falando que é exatamente isso que a gente perde de tempo. Então, se você fosse gastar ali 20 minutos para concluir uma tarefa, você jogou ali fora tranquilamente 6, 8 minutos só para retomar, acelerar de novo, entender de onde foi que eu parei mesmo. Então você tem uma perda ali considerável. Então, no final do dia isso soma, né? Nossa. Soma. Então, a principal dica é foco e concentração. Né? Quando for fazer alguma atividade, foque naquela, desliga as notificações do WhatsApp, Facebook, feche todos os programas que não vão ser utilizados e estado completo de concentração. Exato. Para ter alta performance naquela tarefa, né? Exato. Top. Não, é interessante você colocar isso da notificação, porque eu eu desabilitei de todos, menos do WhatsApp. Mas eu tenho percebido, assim, que eu fico tipo com uma angústia, assim, com uma ansiedade, sabe, assim, ver, quando né? chega e que eu não respondo. Eu tava até falando isso pra alguém esses dias, que eu chego a ficar com culpa, tipo, que o meu fica azulzinho, né, porque o meu tá habilitado. De leitura, Então eu falo, né? poxa, a Uma vez de pessoa leitura. leu, a pessoa vai ver que eu li e não respondi, ainda tô passando uma ideia de que eu sou mal educada. Então isso gera uma angústiazinha, assim. Ou que o assunto não é tão importante para você, né? É porque às vezes você não a pode pessoa mesmo pensa, responder. Você não pode responder no momento, Exatamente. Eu adorei essa ideia, vou fazer isso, vou tirar as notificações. Antes que você coloque isso como uma crença sua, né? De quê? Da notificação do WhatsApp que você leu e a pessoa não é tão importante para você, você fica angustiada e não tem uma nada a ver crença, com não tem isso. nada a ver. Pois Às vezes é, não uma tem nada a questão ver. do tempo, do momento, da tempo. prioridade. Então, saber priorizar, saber responder, saber entender, gerenciar um pouquinho isso. Que a gente fica ansioso. Apareceu a bolinha. Nossa. Acho que umas são azuis, outras vermelhas, né? Elas são feitas para chamar a nossa Chamar a atenção atenção. e a gente entrar ali e ficar ali dentro, né? Quanto mais tempo a gente fica nesse mundo, melhor para os aplicativos, melhor para as empresas.com da vida, mas efetivamente a nossa vida é fora dos aplicativos, efetivamente a nossa vida é relacional, são entregas, são outras formas da gente trabalhar e entregar resultado. Muito legal. A gente está caminhando para o final, né, dessa tarde maravilhosa. E eu gostaria que cada um de vocês deixasse um recadinho para o nosso público, né? Um overview aí, um resumo do que a gente falou e o que a gente pode aplicar amanhã. Ou Posso hoje começar? ainda. Vamos começar? Pode, Posso começar? Pode. Então, gente, eu sempre estudei programação neurolinguística e hipnose. E uma das coisas que a gente aprende, né, no processo de coach é justamente Paula, fala olhando para cá. eu sou a mudança que eu desejo ser, né? E o recado que eu quero dar rapidamente é esse. Tenha um foco no seu objetivo, saiba o que você quer, tire essa crença, mas eu não sei onde eu quero ir, então qualquer caminho serve. Não, você tem que saber, nem que você mude, mas o principal é busque a cada dia a sua melhor versão. E seja mudando o que você quer ser. Não seja incongruente. Nosso maior desafio voltando ao assunto da roda da vida. Você tem que ser congruente em todas as suas áreas pessoais, financeiras, relacional. Não importa, não precisa ser 10, né? Isso. Pode ser 6, 7, mas buscar esse equilíbrio. Por que não ter sucesso em todas as áreas da vida? Exato. Né? Porque a gente pode buscar esse equilíbrio, né, da roda. E principalmente ser a mudança que você deseja ser congruente e não dizer sim para tudo, né? Diga não para as coisas que não te aproximam do seu objetivo. Não tem mal nenhum nisso.
Responder o WhatsApp de 1 em 1 minuto vai te aproximar do seu objetivo, né? Ficar olhando o Facebook, acordar à tarde, então sair todos os dias com os amigos. Então aprenda a dizer não. Diga sim para as coisas que vão te aproximar do seu objetivo, né? E sabendo que às vezes o meu objetivo não é o da Kalina, não é o Daniel. O meu modelo, o meu mapa de alta performance às vezes não é o mesmo, né? Exato. Então não importa. Né? Então, busque o seu objetivo, a sua alta performance sempre, independente do outro. Tenha, assim, o outro como uma inspiração, como uma modelagem. Né? Pega as coisas positivas do outro, né? Ou das outras pessoas, mas supere-se. Busque a sua alta performance, que é algo pessoal, intransferível. E eu digo mais, para fechar, uma frase que eu sempre uso, de todos os amores, o próprio. Então, supere-se, busque a sua melhor versão, se ame, se olhe no espelho e se fala, nossa, hoje eu estou bonita, estou lindo, vou superar, vou conquistar o mundo. Busque isso, pratique o auto-amor, porque só dessa forma você vai conseguir transformar a si mesmo e transformar pessoas à sua volta. Né? Então, esse é o desafio. Supere-se, busque sempre a sua melhor versão, sempre, sempre. Muito bom, muito bom. O meu recado fica para você que está aí do outro lado, se entenda, se conheça melhor. Seja mais autorresponsável, seja mais autodisciplinado, busque cada dia ser melhor, mas busque principalmente entender de onde vêm os pontos que você precisa melhorar e qual caminho essa evolução vai te levar. Onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, onde você está. E aí o caminho, ele vai aparecendo, você consegue desenhar esse caminho. Mas seja autorresponsável, olhe para dentro de si, para de colocar a culpa no mundo de fora, para de arrumar desculpa, arrumar história. Realmente, pegue a sua história, tome conta dela. Ela é intransferível. E quando a gente fala em superação, é você com você mesmo. Não tem Kalina, Daniel, Paula ou qualquer outro monstro do planeta Terra que você possa falar, esse cara mudou a minha vida. Esse cara pode ter te gerado um insight. Quem mudou a sua vida foi você. Quem permitiu isso foi você. Então, traga essa bandeira, puxe isso para você, assuma as glórias, as derrotas e seja melhor a cada dia. Com disciplina, com perseverança, com resultado, foco, determinação. Escolha aquilo que você pode abrir mão e aquilo que você realmente quer lutar, quais são as dores que você consegue suportar. Alinhe tudo isso e vá em frente. O que você precisar da B2HR, estamos à disposição. Espero que você possa, algumas pessoas possam estar no Supere-se, né? Espero poder vê-las também no Supere-se. É um prazer. E que seja um início de uma longa caminhada aí para as pessoas que buscam autodesenvolvimento, para aqueles que já estão no caminho, que a gente tenha conseguido transmitir mais alguns conhecimentos. Uma dica final, quer planejar o seu dia? A Kalina falou assim, o que as pessoas podem começar amanhã a fazer? Planeja hoje à noite o seu dia de amanhã. E deixa sempre uma janelinha de tempo para os imprevistos. Começa com 2, 3 horinhas de planejamento, mas planeja hoje à noite o seu dia de amanhã. Seus resultados vão começar a aparecer de uma forma diferente. Comemora eles. Vale muito a pena comemorar cada resultado que a gente tem no nosso dia. Muito bom. Eu fiquei com essa frase aqui. O que você entregou hoje? Vou me perguntar isso todos os dias agora. Final do dia, o que eu entreguei hoje? E eu quero deixar para vocês, gente, um texto do Roberto Chiniachik, que eu adoro. Eu sempre termino as minhas aulas com ele. Meus alunos já sabem. Ele diz que o sucesso é construído à noite, né? Durante o dia a gente faz o que todos os outros fazem, né? Então eu vou ler aqui olhando para a câmera. Não conheço ninguém que conseguiu realizar seus sonhos sem sacrificar feriados e domingos, pelo menos uma centena de vezes. Da mesma forma, se você quiser construir uma relação amiga com seus filhos, terá que se dedicar a isso, superar o cansaço, arrumar tempo para ficar com eles, deixar de lado o orgulho e o comodismo. Se quiser um casamento gratificante, terá que investir tempo, energia e sentimentos nesse objetivo, pois, ao contrário, acabará perdendo seu grande amor. O sucesso é construído à noite. Durante o dia, você faz o que todos fazem. Mas para obter um resultado diferente da maioria, você tem que ser especial. Se fizer igual a todo mundo, obterá os mesmos resultados. Não se compare à maioria, pois, infelizmente, ela não é modelo de sucesso.
Se você quiser atingir uma meta especial, terá que estudar no horário em que os outros estão tomando chopp com batatas fritas. Terá de planejar enquanto os outros permanecem à frente da televisão. Terá de trabalhar enquanto os outros tomam sol à beira da piscina. A realização de um sonho depende de dedicação. Há muita gente que espera que o sonho se realize por mágica, mas toda mágica é ilusão. A ilusão não tira ninguém de onde está. Ilusão é combustível de perdedores. Roberto bom. Chiniachique, ele é maravilhoso, eu adoro. Maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Pessoal, gente, muito obrigada, gratidão imensa. Gratidão. Passar o dia inteiro com essas figuras foi ótimo. De manhã lá no Conexões, Estávamos de agora manhã. aqui. Muito bom, muito obrigada, Daniel, por ter aceitado o nosso convite. Gratidão a Compartilhar um vocês pouquinho aí do seu conhecimento. Obrigado, obrigado. Gratidão, Kalina, gratidão, Paulo, pelo tempo, pela disponibilidade aí, por terem feito o convite, né, para estar aqui e compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Tomara que tenha conseguido agregar a todo mundo que está vendo o programa, para poder dar uma ajudinha a melhorar a performance de todo mundo. Muito bom, foi maravilhoso. Paula, muito Maravilhoso. obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, poder falar sobre esse tema, desenvolver pessoas, né? Que é a nossa paixão, né? Muito. A nossa. É nossa missão, né? Nossa missão. Nossa missão. Nos desenvolvermos e desenvolvermos pessoas. E como é que é a frase, gente? Deixa eu resgatar aqui. Pessoal, o que vocês entregaram hoje? Olha lá, hein? Muito obrigada aí pela audiência, por quem estava com a gente até agora. Domingo que vem, se quarta-feira que vem a gente está com Roberta Monzini aqui. E um beijo e até quarta-feira.